Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre o romance Os Donos do Inverno, escrito por Altair Martins. O Fernando conhece o sintoma, a voz decidida, pedindo que pegue o automóvel e dirija até encontrar alguém que já não existe. E desta vez, o Fernando sente, pela expressão do pedido, que será algo mais forte. Para o Fernando, interessa sair logo dali, pegar o carro e dirigir até a escola onde o irmão leciona. Porque o Elias voltou a ser assombrado pelo jóquei que nunca deixou de correr. Vamos pegar um carro e tomar a estrada? Nossa viagem será com 3 irmãos que têm muito para conversar. Eles irão percorrer o trajeto de Porto Alegre até Buenos Aires para assistir a uma corrida de cavalos. Há um detalhe importante nessa história. Um dos irmãos está morto há mais de 20 anos. Em um gelado inverno de 2015, Fernando e Elias se reencontram para levar os ossos do irmão, o jockey Carlitos, a um lugar especial. É o Hipódromo de Palermo, na Argentina, o mais famoso da América do Sul e que era o grande sonho de Carlitos. A viagem trará o passado para o presente e a conversa entre os irmãos será um momento de reaproximação. Mas antes de sabermos mais sobre essa viagem surpreendente, vamos falar sobre o autor e contextualizar a obra. Altair Martins é professor universitário, nascido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1975. Como escritor, recebeu prêmios literários muito importantes. Os Donos do Inverno ganhou o Prêmio Açorianos de Literatura em 2020. E que história leremos? Os Donos do Inverno é um romance sobre laços afetivos, acerto de contas e amor entre irmãos. É também um livro sobre perdão. A narrativa é um convite para viajarmos por paisagens do sul do Brasil e do continente americano. Mas não é só o frio que encontraremos. Enquanto viajamos, conhecemos a história da infância e dos desencontros de Elias, Fernando e Carlos. Ah, e prepare-se! Viajar acompanhado de uma caixa de picolé na qual estão os ossos do irmão mais velho não é a única coisa fora do comum que você vai encontrar neste livro. Elias conversa com cavalos, que resolvem dilemas e são uma verdadeira companhia para o personagem, além de excelentes guias de viagem. Essa mistura de realidade com elementos mágicos ou até mesmo absurdos é uma característica do realismo fantástico, uma corrente artística muito explorada na literatura latino-americana. No carro, durante a viagem, Elias e Fernando vão falar sobre o passado e sobre o irmão Carlos, que faleceu muito jovem, envolvido num acidente de moto. As paisagens de inverno do Rio Grande do Sul, do Uruguai e da Argentina, as músicas que ouvem e as pessoas que encontram no caminho fazem os irmãos lembrarem de quem foram. Aos poucos, nós descobrimos as dores que habitam esses personagens e os motivos pelos quais eles se afastaram. A partir do cemitério, embora pudéssemos imaginar algo diferente, no íntimo sabíamos que seria mais ou menos assim. A mãe abrindo a porta, surpresa, que talvez a assustássemos com aquela imagem, sexta-feira, 9h da manhã, e os 2 filhos chegando. Adivinhávamos a alegria de ver os filhos juntos, o alívio de ter dado certo tanta oração para que um reencontrasse o outro. Ler Os Donos do Inverno é se abrir para uma experiência diferente. A viagem pelas memórias de irmãos marcados por luto, cobranças e culpas nos convida a revisitar as nossas próprias relações que, de vez em quando, também podem ser muito difíceis, não é mesmo? Mas afinal, Elias, Fernando e Carlos assistem à corrida de cavalos em Buenos Aires? Que episódios, territórios e sentimentos eles precisam atravessar para chegar lá? Por meio da leitura, você encontrará as respostas que procura e também mais perguntas. Ao ler, você estará em um lugar diferente do seu e com personagens diferentes de você. Isso porque a literatura, sobretudo o gênero romance, conta histórias. Por meio da narração,
escritores e escritoras revelam sentimentos e vivências de personagens e projetam lugares, universos, sociedades, imaginários ou não. E você sabe o que significa dizer que Os Donos do Inverno é um romance? Essa expressão não se refere somente às histórias de amor. Um romance é uma narrativa longa, escrita em prosa, que reúne 5 elementos que você já conhece: enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. E aqui uma dica: preste bastante atenção na voz que conta a história. Quem é o narrador? Elias? Fernando? Carlos, mesmo depois de morto? A quem o narrador se refere toda vez que diz nós? Essa voz inusitada, que usa a primeira pessoa do plural, é que irá nos conduzir pelas estradas por aí afora. E descobrir quem narra é uma das coisas mais divertidas dessa leitura. Durante a leitura de Os Donos do Inverno, ampliamos nossa percepção do mundo e conseguimos olhar mais longe. Ou seja, nos transformamos um pouco em um dos irmãos, porque aprendemos a ver com os olhos deles. E é justamente assim que a literatura cumpre um de seus papéis mais importantes: apresentar outras vivências e outros universos para que nós, leitores e leitoras, possamos compreender melhor quem somos e o mundo em que vivemos. Boa leitura!